Ok, prezados, continuando nosso curso de Fusion 360, agora nós vamos ver outras ferramentas, não necessariamente a ferramenta ferramenta Solid, mas a gente está aqui na aba Design. Solid temos essas ferramentas aqui, que a gente vai ver agora. Essa ferramenta Assembly vai ficar para uma próxima aula. E vamos ver primeiro essa parte aqui de Construction, depois a gente vê essas Inspect, Insert e Select. Então vamos lá. Então para que serve essa ferramenta Construction? Ela serve para construir planos onde você onde o plano onde não existe plano para você fazer desenho. Lembrando que todo desenho, todo o sketch que a gente faz, ele precisa de um plano, né? No ambiente que ele pede para você selecionar um plano para você desenhar. Então, se você já tem uma peça, tem plano já que você pode usar para poder fazer esse desenho. Porém, se não existe um plano, você deve construir um plano para poder você conseguir fazer o desenho. Por exemplo, esse plano aqui, ele não existia. Eu tive que criar para poder fazer aqui. Então, ele fica aqui como Construction, que é esse plano aqui que eu fiz para desenhar essa parte aqui. Então, vamos ver outras formas de criar planos nessa ferramenta aqui, Construction. Então, aqui, ó, além dos planos, né, Construction, então, tem todas as formas de colocar os planos. Eu também posso colocar eixos, construção e também pontos. E em conjunto, esses pontos, essas ferramentas aqui, você pode criar planos em qualquer posição que você quiser para você fazer seu desenho da forma que você quiser. Então vamos ver o primeiro plano, que é o chamado Offset Plane. Esse Offset Plane ele precisa de um plano de referência para poder criar outro plano. Por isso que aqui você vai ver o Offset Plane, a ferramenta. Aí ele vai pedir para você selecionar um plane. Então, esse azulzinho aqui está mostrando que você vai pedir para você selecionar um plane. E aqui você vai criar a distância, que esse novo plano vai ser criado a partir desse plane que você selecionou. Aqui você pode colocar uma distância, que esse plano você vai querer, então você vai querer para cima ou para baixo. Ou você pode escolher um plano para ficar a uma distância até a um objeto. Vamos ver essas opções aqui. Então eu tenho a ferramenta Plane, está ligada como Offset Plane, então ela vai criar um plano a partir de outro plano. Então eu clico aqui, ele vai mostrar uma seta, onde eu vou movimentar essa seta para onde eu vou querer construir esse outro plano. Então eu escolho uma distância que me interessa, isso vai depender do meu projeto. Então eu posso escolher para baixo, para cima, e aqui eu coloco a distância desse plano que eu quero construir. Outra opção da construção do plano, então se eu clicar aqui, ó, criei um plano a partir daqui, e a partir desse plano eu posso fazer um desenho aqui em cima e fazer minhas projeções aqui. Eu vou esconder esse plano por enquanto, para não atrapalhar. Então, outra opção do Offset Plane, além da distância, eu posso criar um plano em To Object. Então, primeiro eu tenho que selecionar um plano. Então, eu vou selecionar esse plano aqui mesmo plano. Só que eu vou querer que ele seja criado aqui nessa distância desse objeto aqui. Ó. Então, eu venho aqui, ó, To Object, vou selecionar o objeto. Então, vou selecionar esse ponto. Veja que ele criou um plano e o offset que ele deu foi baseado nessa distância aqui. Então, se você quiser desenhar um objeto aqui onde não existe plano, você pode utilizar essa ferramenta. Então, você pode colocar. Agora, você só pode fazer isso se esse ponto for perpendicular ao plano. Você não pode criar, a partir desse plano, criar um plano aqui, porque esse plano ele é apenas de offset. Então ele vai até o objeto. Então eu criei este plano aqui, que é o plano 3. Então ele está criado aqui, tá vendo? Esse plano aqui foi criado exatamente nessa região aqui. Então esse é o Offset Plane, ele só serve para criar plano a partir de outro plano em linha reta. Né? Vamos ver o segundo plano. Então isso aqui serve muito para você criar um objeto. Aqui você pode desenhar. Eu vou mostrar aqui uma aplicação para ele. Por exemplo, eu quero criar um tubo que desça daqui até aqui. Então eu venho aqui, Offset Plane, clico no plano. Eu vou criar ele vem a partir de uma distância aqui, ó. Sei lá, 50 tá bom? Isso vai depender do meu projeto. Então eu criei o plano
E aqui agora nesse plano eu posso criar um desenho. Sei lá, vou fazer aqui um círculo qualquer aqui. Finalizo meu sketch. E aí posso fazer uma extrusão desse plano, certo? Para cá, até encontrar esse objeto aqui. Então eu posso criar um tipo de coisa como essa aqui, ó. Um desenho que vai de um plano para outro. É lógico que eu poderia usar esse plano aqui para poder fazer essa extrusão. Isso vai depender de caso a caso, certo? Vamos ver o próximo tipo de plano. Eu vou deletar esse objeto aqui. Vou deletar esses planos também. Já viu como é que cria. Para não poluir muito o nosso trabalho aqui. Às vezes eu quero um plano que ele não esteja alinhado com o meu objeto. Então eu posso criar um plano chamado Plane at Angle. Ele vai criar um plano a partir em cima de uma linha, você escolhendo um ângulo. Por exemplo, como eu criei um plano para isso aqui. Então, Plane at Angle. Plane at Angle, ele pede uma linha, ele não pede um plano, certo? A diferença é essa. Então eu vou escolher aqui uma linha. Vou escolher essa linha aqui para vocês verem como é que funciona. Então, essa linha aqui, ó. Ele já deu um prévio aqui, ó, do meu plano. Ele vai criar, inicialmente ele vai criar o plano paralelo a essa superfície, mas eu posso mudar aqui, ó, o ângulo desse plano. Por exemplo, 45 graus. Eu crio esse plano, um plano inclinado. Então ele serve para criar plano inclinado para fazer esse desenho, como eu fiz esse plano aqui. Você precisa clicar numa linha e depois digitar um ângulo para ele criar o plano. Próximo plano é o Tangent Plane. Esse Tangent Plane ele serve para ser criado, para criar peças, um plano numa superfície cilíndrica, seja interna ou externa. Então vamos ver Tangent Plane. Então o Tangent Plane representa uma face. Então aqui é a face aqui, ó. Então eu posso criar nessa face ou nessa face interna. Então eu posso criar um plano aqui. E aqui eu posso escolher aonde eu vou querer que esse plano fique. Então, através do meu digitando ali os valores, eu posso escolher de 0 a 360 graus esse plano. Esse plano também, eu vou tirar essa seleção, eu posso escolher uma face interna de um furo também, de qualquer superfície cilíndrica, seja da parte interna ou parte externa. Eu criei o plano aqui. Seja dentro de um furo, por exemplo, eu tenho uma superfície cilíndrica, eu tenho como fazer esse plano e tenho como fazer com que ele gire. Então esse Tangent Plane, ele serve para criar planos em superfícies cilíndricas, para várias aplicações aí. Ok, não vou criar plano aqui. Vamos ver outro plano, o Mid Plane. Isso é importantíssimo. Eu posso criar um plano médio entre dois planos. Então, por exemplo, eu tenho esse plano aqui e tem um plano aqui, por exemplo. Eu quero criar um plano que fique exatamente no centro dessa peça, cortando essa peça aqui no meio. Então, eu construct mid plane. Então, eu vou clicar, ó, planes. Tem que clicar em planes. Ele tem dois planes que eu tenho que clicar. Eu clico no primeiro plane. Ele está pedindo mais um plane. Então, eu vou clicar nesse outro plane aqui. Então, tá vendo? Ele cria um plano exatamente no meio desses dois planos. Okay? Então, eu criei esse plano aqui, deixei ele aqui para a gente usar ele mais tarde em algum exercício aqui. Um plano que está dividindo a peça no meio. Outra forma, esse mid-plane também ele funciona. Ele faz um cálculo, por exemplo, se eu quero criar um plano, um mid-plane desse plano, para esse plano, por exemplo. Ele faz um cálculo, né? Tá vendo? Ele faz uma média aqui do plano. Deixa eu esconder esse plano, deixa eu criar ele, pra vocês verem como é que fica. Eu vou esconder esse plano 6, pra vocês verem mais ou menos como é que ficou esse plano aqui, ó. Deixa eu selecionar ele, tá vendo? Ele ficou entre a média desse plano com esse plano. Os planos estão meio tortos, então ele consegue criar planos, até planos assim meio esquisitões aí. Então esse é o mid-plane. O outro plane é plane through two edges. Então eu crio um plano baseado em duas linhas. Então vamos ver como é que funciona. Então, ó, lines. Então eu posso criar um plano nessa linha, baseado nessa linha, por exemplo. Tá vendo? Ele vai criar um plano, mas esse plano já existe aqui, ó, tá vendo? Ele criou esse planozinho aqui, baseado nessas duas linhas. Então, esse plano.
não vi muita aplicação nisso, mas vamos ver aqui em outra situação. Porque aqui já tem um plano, certo? Eu vou criar um plano aqui, ó. Plane through two edges. Então eu vou criar nessa linha e nessa linha. Pronto. Então tá vendo? Ele criou um plano, né? Então, baseado nessas duas linhas aqui. Então tem que criar duas linhas para poder eu criar o plano. Vou deixar ela feita aqui. Vou só desligar. Depois eu apago esses planos todos aí. Deixa eu colocar aqui na visão Home. Qual é o outro plano? Plan through 3 points. Então, crio um plano a partir de 3 pontos. Aqui eu posso criar um plano baseado em 3 vértices ou pontos. Então, eu vou escolher aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um ponto. Vou fazer um plano aqui que vai cortar a partir daqui. Certo? Eu vou, a partir daqui, ó, tem 3 pontos aqui aleatórios. Ó. Ele vai criar um plano exatamente cortando esses 3 pontos. Né? Então, fica um plano aqui, ó, cortando esses 3. Deixa eu ver se escrever melhor aqui com a visão wireframe. Dá para ver melhor o que, é que o plano está fazendo aqui. Está cortando a linha dos 3 pontos onde eu marquei. Beleza? Ok, deu para entender. Não vou criar esse plano aqui. Vou voltar para minha visão shaded e home aqui. Vamos ver mais planos aqui. Um plano 3 points, plano tangent face at point. Eu posso pegar primeiro uma face. Aí ele pede um ponto para eu criar. A face vai ser, um plano vai ser tangente a essa face. Tá vendo? Plane tangent to face at point. Tangente a essa face. Então eu vou criar um ponto aqui. Tá vendo? Ele criou um plano tangente a essa face, baseado nesse ponto aqui. Vamos ver o que mais. Plane at plane along path. Plane along path vai criar um plano seguindo um caminho. Então eu vou ter que selecionar o caminho e tem mais umas opções aqui para a gente ver. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui. Tá vendo que tem um caminho aqui, essa linha que vai daqui até aqui. Então nesse caminho ele pode criar um plano onde eu escolho aqui a posição desse plano onde é que eu quero. Posso escolher da forma proporcional, como está aqui, ou na forma física. Então aqui eu coloco o valor em milímetros. Quero um plano a 50 e poucos milímetros daqui. Então pode criar, ele gira, então ele vai para cima, tá vendo? Então esse é o plano at angle, é o plano along path, ou seja, um plano seguindo um caminho. Então se tiver uma superfície que seja deixa eu mostrar aqui também, ó, plane of path, se você tem uma superfície cilíndrica, plane of patch, aqui também tem esse patch aqui, ó. Então eu posso criar também o plano a partir do ângulo que você precisa, a partir daqui ele está 0, se eu colocar aqui 50 ou 0,5, ele vai criar lá do outro lado, né? Isso vai depender ou a distância física. Então ele está calculando aqui, ele calcula a distância desse ponto, o ponto 0 até esse ponto que dá 70. Se eu virar tudo aqui, ele vai dar uma volta completa. Então esses são os planos que a gente pode criar. Então tem várias opções. Então ainda eu posso usar também eixos. Esses eixos também são usados também na hora de alinhar peças, construções, é muito bom. Você usar os planos também e os eixos ou eixos também para criar planos extras baseado nesses eixos, já que eu posso criar planos a partir de um ângulo. Então eu com um eixo, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, um eixo. Então esse é uma linha, né, reta. Então eu vou criar essa aqui, ó, um eixo através de um cilindro ou um cone. Então primeiro aqui. Então você só seleciona um cilindro, então se é a parte externa ou a parte interna desse cilindro, ele vai criar um eixo no centro dessa peça. Se for aqui um furo também, ele cria. Tá vendo? Criou esse eixo aqui. Tá vendo o eixo criado? Eu vou deixar esse eixo aqui. Tá? Então, ok. Tá vendo? Criei um eixo na superfície dessa peça. Então, eu posso fazer várias coisas aqui com esse eixo. Por exemplo, criar um ponto em cima desse eixo. Tá vendo que ele tem pontos. Posso criar também, por exemplo, um plano at angle, usando esse eixo como referência. Então ele vai criar um plano aqui nesse eixo.
eu posso usar para criar plano em qualquer lugar. Posso criar um plano aqui, ó. Se eu criar um plano angle, um eixo aqui nesse furo, então eu posso usar ele também para criar planos aqui, para criar pontos, etc e tal. Outro tipo de eixo é o eixo perpendicular a um ponto. Então, essa ferramenta aqui, eixo perpendicular a um ponto. Então, esse eixo perpendicular a um ponto, eu posso clicar numa face. Aonde eu clicar, ele vai criar um eixo. Então, vou clicar, por exemplo, aqui. Ó. Então, ele vai criar um eixo perpendicular a esse eixo aqui. Então, ele vai usar um ponto, né, perpendicular a essa referência com esse ponto aqui que pertence a essa face. Então, tá vendo? Ele pede para um ponto em uma dada face. Então, eu criei esse eixo. Se eu queria criar ele em outra face, vamos supor aqui, ou aqui, por exemplo. Então, ele vai criar um eixo aqui, então, perpendicular a essa face aqui. Vou esconder esse eixo aqui, não chegar entendendo não. Eixo através de dois planos. Então, eu tenho que criar. Então, esse eixo ele vai ser criado em dois planos aqui. Então tem um plano, tem o outro. Então ele vai criar um eixo, onde ele corta os dois planos ao mesmo tempo. Então se eu quiser criar, por exemplo, esse com esse, tá vendo? Ele vai criar esses dois. Então ele vai criar um eixo aqui nessa posição, onde esse eixo ele tem que passar pelos dois planos que foi selecionado. Outro eixo é eixo to plane, já viu? To points. Então eu pego dois pontos qualquer, então aqui, ó, por exemplo, esse e esse, então ele cria um eixo. Nesses dois pontos eu posso pegar esse eixo, criar um plane at angle aqui, então eu posso fazer planos a partir desses eixos, né? Eixo through edges, através de uma linha. Então aqui, ó, o eixo que está aqui na linha. Então onde eu clicar, ele vai criar um eixo na linha. Então isso aqui é simples de entender. E eixos, cadê? Perpendicular a uma face. Então são faces perpendiculares. Ó. Então tem essa face e tem essa face. Cadê? Em faces perpendiculares. Cadê? Tá vendo? Criou um eixo perpendicular a um ponto. Então ele então tem esse ponto, tem essa face. E agora vamos ver então é perpendicular to face a um ponto. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, clico na face, clico no ponto. Então, é um eixo que é perpendicular a essa face, passando por esse ponto. Pronto, agora esses pontos aqui. Então, para que serve o ponto? O ponto serve para você também criar um ponto de referência. Então, já tem alguns pontos aqui, ó. Então, ponto at vex, eu posso criar um ponto, mas onde já tem um vértice aqui, tá vendo? Eu posso criar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. No próprio círculo, se você for rodando aqui, você tem alguns pontos aqui. Então, eu criei esse ponto aqui, você identifica aqui, para você criar outra situação. Por exemplo, eu posso criar um eixo agora a partir desse ponto, usando ele como referência. Outro point é through two edges, então onde duas arestas se cruzam. Então, por exemplo, tem essa aresta, eu posso criar um ponto aqui. Né? Okay. Então, tá vendo? Esse ponto foi criado num cruzamento dessas duas arestas. Point through three planes. Então, tem três planos. Por exemplo, esse plano, eu quero criar um plano, esse plano e esse. Tá vendo? Eu crio um ponto aqui, ó. Exatamente a esquinazinha desses três planos quando eles se encontram no espaço. Então, tá vendo? Eu criei três pontos aqui já. Aqui já tive três planos, né? Point, center, círculo ou no centro de uma esfera. Então, esse plano aqui, se você clicar em qualquer círculo, ele vai criar um ponto exatamente no centro desses círculos aqui, desse círculo aqui. Se eu clicar aqui, ele vai criar um ponto nesse círculo aqui. Aí, quando eu escolher o círculo, ele vai criar o ponto. E
point and edge plane. Já fiz esse? Não, já. Então, tem um plane e tem uma agora eu tenho que line plane, então vou colocar a line aqui. Deixa eu ver se eu quero esse ponto aqui. Point, edge and plane. É como uma linha se cruza com um plano. Aí ele vai criar um ponto nessa linha. Né? Point. Então eu vou selecionar a primeira linha. Depois eu vou selecionar o ponto. Então, plane. Cadê o ponto? Deixa eu ver de novo aqui. Point, edge and plane. Então ele precisa de uma linha. Uma linha e um plano. Então aqui o plano. Tá vendo? Ele cria entre a linha e esse plano perpendicular para criar o plano edge angle. E finalmente o ponto é parecido com aquela outra ferramenta que ele cria along path. Então tem um path aqui, então eu posso escolher aqui, girando aqui, onde esse ponto vai ficar, onde ele gostar aqui, que ele fica aqui, eu crio ele. Então esses pontos servem para quê? Para você criar, por exemplo, se eu quero criar um eixo, two planes, two points, por exemplo. O eixo two points, então eu posso criar um eixo daqui. Esse outro ponto aqui, tá vendo? Um eixo atravessado completamente. A partir dele eu posso escolher, por exemplo, plane at angle, e eu posso escolher planos, né? Referenciando esses pontos. Então eu posso trabalhar nesses planos da forma que eu quiser. Então eu posso, juntando planos, eixos e pontos, eu posso fazer meu sketch em qualquer posição relativa à peça, sem necessariamente precisar que esses pontos já existam. Eu posso criá-los, né, a partir do... Vou esconder esses constructors aqui. Então, isso aí foi a aula de plano. As outras aulas de inspect, insert, select, eu vou fazer em uma aula só. Então, até a próxima.